Olá galera! No vídeo de hoje vocês vão aprender a soldar peças de alumínio utilizando a inversora de solda GP165 com eletrodo revestido. Sabemos que muita gente precisa realizar reparos em peças de alumínio em campo, assim como um cárter trincado, por exemplo. É para esse tipo de situação que utilizamos o eletrodo revestido. Ele te dá a maior vantagem. Por mais que a solda não fique tão bonita quanto uma solda TIG ou uma solda MIG, o eletrodo revestido ele funciona para reparos, preenchimento e até em ambientes com muito vento. Além disso, essa máquina inversora de solda ela é muito mais barata e muito mais versátil do que uma máquina TIG convencional. Então, se você já precisou realizar algum serviço com peças de alumínio e achou que não teria solução caso você não tivesse uma máquina TIG, esse vídeo é para você. Neste vídeo nós vamos reparar um cárter de alumínio trincado, mas nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes para que nossa solda fique boa, porque é mais complicado do que você soldar um aço normal com eletrodo revestido. Então vamos lá? Primeiramente, nós precisamos entender por que soldar alumínio é tão difícil. Na superfície do alumínio existe o óxido de alumínio. Esse óxido ele age como uma barreira para a soldagem, então ele vai prejudicar a abertura do arco da solda, a deposição do material, ele pode causar poros e também nem abrir o arco da solda. Essa camada de óxido ela é maior em peças que foram fundidas e tratadas termicamente. É por isso que soldar esse tipo de peça é mais difícil que soldar o alumínio laminado. Mas não se desespere, nesse vídeo você vai aprender a contornar os seus problemas e não ser pego de surpresa quando precisar realizar algum reparo. Os detalhes mais importantes para o processo são: você tem que aquecer a peça, aquecer o eletrodo e limpar muito bem a peça. Se você não limpar bem a peça, a sua solda não vai ficar boa. Caso a sua peça não esteja bem limpa ou aquecida, a sua solda não vai ficar boa. Então você tem que gastar o tempo necessário para limpar essa peça. Você vai tirar bem a graxa da superfície, qualquer sujeira que tiver impureza. Você pode estar utilizando uma escova de aço ou de latão, essa é de furadeira, pode ser uma manual mesmo. E você pode estar utilizando um rebolo ou um disco flap com um grão pequeno para não danificar tanto o alumínio. Não utilize ferramentas que você usou no aço comum. Se você fizer isso, você vai contaminar o alumínio com partículas de aço e vai prejudicar o seu cordão de solda. Então preste muito bem atenção nesse ponto. Quando você for realizar a solda em alumínio, a peça tem que estar muito bem limpa, muito bem lixada e aquecida para a sua solda ficar boa. Para aquecer a peça, você pode estar utilizando um maçarico com gás convencional de cozinha ou com oxi-acetileno. Se caso você tiver um soprador térmico, pode estar utilizando ele também. A temperatura da peça deve estar entre 200 graus Celsius e 250 graus Celsius, para seu cordão de solda ficar bom. Cuide para não aquecer muito a peça. Com o tempo, você vai pegar a prática de regular o gás e o soprador, porque isso vai depender da espessura da chapa que você vai usar. Daí, o tanto de calor que você vai utilizar na peça. O eletrodo que utilizamos no vídeo também é um eletrodo especial. Nós estamos utilizando o ALSI 12. Para garantir a melhor funcionalidade dele, preserve no local seco. Depois que você abrir o seu pacote de eletrodo, lembre de fechar muito bem o pacote, para evitar a entrada de ar e a umidade. Caso você tenha uma estufa, pode preservar o eletrodo lá dentro. Se caso você não tiver, cuide muito bem para não pegar umidade. Se você não preservar seu eletrodo, ele vai ficar comprometido e vai ser muito mais difícil de soldar. Tome cuidado ao manusear o seu eletrodo, pois ele é quebradiço e ele deforma facilmente. Ele é feito de alumínio, que é um material bem mole. Para conseguir o melhor cordão de solda possível, nós devemos aquecer além da peça o eletrodo revestido antes de a gente começar o processo de soldagem. Neste vídeo nós utilizaremos a inversora de solda GP165 com a polaridade positiva no eletrodo e com corrente regulada. O eletrodo deve ser posicionado em um ângulo reto com o porta-eletrodo e com a peça. Um detalhe desse processo é a velocidade do avanço do eletrodo. Ele deve ser feito mais rapidamente do que um processo feito no aço normal, pois o eletrodo de alumínio ele funde mais rapidamente. E novamente, com a prática você ficará cada vez melhor nesse processo.
ProEuro. Equipamentos de alta qualidade e com preço justo.